E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente repercutir um pouco sobre o mercado da bola, né? As transações, as possíveis transações, as trocas de jogadores, né? Os reforços dos clubes. E eu quero começar pelo Rio de Janeiro. Começo pelo rubro-negro hoje, né? O Flamengo tenta definir o seu futuro aí. Seu futuro não, o futuro do próximo treinador, né? O comando técnico, tenta definir o futuro do comando técnico essa semana, né? Os dirigentes do Flamengo foram para Portugal e, e vão tentar, obviamente, fica claro, né? Tentar, obviamente, a trazer um técnico português, né? Entre os principais nomes aí, obviamente também Jorge Jesus, sem dúvida nenhuma, né? O Jorge Jesus vai ser um dos possíveis treinadores que o Flamengo mantém no seu radar, né? O Flamengo obviamente vai ter uma conversa com o Jorge Jesus, isso já caiu na imprensa, né? Isso já está acertado, vai ter uma conversa, nem que seja informal, só para entender, né, o momento do treinador. Acho que é mais para tirar aquela dúvida, né? Bate um papo, né, amistoso, falar sobre futebol e mandar aquele famoso chaveco, né? Alguma chance de voltar para a Gávea, né? Eu acho que é válido. O Flamengo teve um, um relacionamento extremamente vitorioso com o Jorge Jesus e é natural que este seja o primeiro nome da lista, nem que seja para uma conversa informal, nem que seja para pedir uma opinião do treinador para saber quem que ele sugeria para o cargo, né? Se, você voltaria para o Brasil? Não. Beleza, legal, mas quem que você levaria para o Flamengo, né? Quem que você acha que tem um perfil parecido com o seu? Eu acho que essa é a intenção dos dirigentes rubro-negros, né? Inicialmente, óbvio, o sonho de consumo é tentar um pré-acordo aí, de repente, com o Jorge Jesus, se tudo der errado, vem para o Flamengo. Se ele, obviamente, tiver a intenção de voltar, né? O que aparenta é que o Jorge Jesus ele não tem intenção de voltar, pelo menos não nesse momento, né? Que a pandemia ainda não acabou. Ele está treinando o Benfica, né? Um clube português e está na sua terra natal. Acho que ele está, apesar de viver um momento de muita pressão no Benfica, ele está no seu país, né? Ele está onde ele queria estar, né? E de repente tendo um pouco mais de tempo de trabalho, ele que conseguiu classificar para a fase de mata-mata da Champions League, de repente ele consegue alguma coisa ali e consegue um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência do torcedor. Talvez pelo lado do Jorge Jesus seja isso que ele quer, obviamente, falando obviamente a rodo aqui, né? Peço perdão, mas é a palavra que vai que eu vou reforçar aqui várias vezes, porque são coisas muito óbvias, né? O Jorge Jesus querer permanecer em Portugal e o Flamengo querer a contratação do treinador novamente, né? Para tentar repetir as glórias de 2019, né? E se tudo não correr como o Flamengo quer, se o treinador não esboçar qualquer intenção de retornar ao Brasil, ter uma conversa técnica para saber do treinador o que que ele acha, quem que ele sugeriria. Então acho que essa primeira conversa ela vai ser bastante interessante pro lado flamenguista, primeiro para entender o momento do Jorge Jesus e segundo para pedir uma opinião dele para ver se de fato o Carlos Carvalhal, que é o talvez o nome mais forte veiculado pela imprensa, né? Pelo menos a imprensa do Brasil, talvez o nome mais forte, se de repente o Jorge Jesus acha que ele é o cara certo e o perfil que seria semelhante ao do Jorge Jesus, né? São vários nomes aí que os dirigentes flamenguistas vão tentar negociar, né? Tem o Jorge Jesus, tem o Paulo Souza, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal, e aí vai, né? Então,
o Flamengo tenta de fato trazer um treinador português, já deixa isso bem claro, e talvez tenha a definição do próximo treinador, do próximo comandante nessa semana, né? É interessante o Flamengo conseguir fechar o comando técnico essa semana, principalmente pensando em planejamento, principalmente pensando em reforços, né? O Flamengo, eu acho que é inegável que tem um elenco extremamente valorizado, extremamente técnico e não precisa de tantos reforços, né? Reforços eventualmente pontuais, mas para você se planejar para a próxima temporada, visando mais de um torneio, esse que é o ponto, você precisa de reforços pontuais, né? De jogadores que vão poder suprir, cobrir outros setores que os titulares obviamente não vão conseguir, né? Ter uma sequência, né? Vamos brigar pelo Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Não dá para brigar por tudo isso com a mesma equipe, né? O Jorge Jesus conseguiu, o Jorge Jesus não ganhou a Copa do Brasil, né? Então, eu acho que diante de tantas tríplices coroas, né, recentes, que eu comentei no podcast anterior, né? Curioso, as tríplices coroas em série, né? Essa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, eu acho que é, é motivo de desejo dessas três principais equipes hoje, né, do Brasil: o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? Se um conseguiu uma tríplice coroa em 2019, o outro em 2020, o outro em 2021, o que que vai diferir? É você conseguir esse feito de ganhar as três maiores competições possíveis, né, disputadas no Brasil: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Seria um feito absolutamente histórico, né? Então, sem dúvida nenhuma, as três equipes almejam isso, né? Até para ter uma vantagem, se é que a gente pode dizer assim, ter uma vantagem na hora de tiração de sarro, ter uma vantagem em relação ao rival. Então, para se planejar para esse feito, difícil de acontecer, obviamente, mas para se preparar para isso é preciso ter um comandante, porque só ele vai poder dizer e planejar o que ele espera da próxima temporada, os jogadores que ele precisa, se ele vai conseguir. Então, é o primeiro passo para se planejar para 2022 e é interessante que consiga, né, fechar esse comando técnico essa semana. É interessante, não precisa ter pressa, né? Eu acho que o Flamengo, em termos de elenco, está muito bem servido, mas sem dúvida nenhuma, né, o planejamento passa por um comandante, passa por um treinador, e seria muito interessante que o Flamengo consiga fechar negócio essa semana. Tudo indica que sim, né? A gente não sabe, obviamente, o que vai acontecer lá, se de repente as propostas, né, as contrapropostas não sejam atrativas ao Flamengo e eventualmente eles terem que recorrer a outro mercado, né? Por exemplo, o espanhol. Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Talvez seja o plano de contingência, né? Não há boato algum de que só estou deixando bem claro para depois não falar que tô falando coisa sem nexo. Não, é só porque de repente um treinador começa a pedir um monte de coisa, né? E o Flamengo não vai querer, né? Ele quer óbvio que tem na manga aí uma proposta interessante em termos de valores, mas não vai fazer nenhuma loucura. Eu acho que a única loucura que o Flamengo estaria disposto a fazer é para trazer o Jorge Jesus. Todos os outros, o Flamengo tem uma proposta interessante, uma perspectiva, uma projeção legal para o treinador. Agora não vai cometer nenhuma loucura em termos de salário, em termos de multa rescisória, né? Então, é, é, por isso que eu falo, um plano de contingência, de repente procurar outro país, não sei, né? Não sei, eu acho que não é essa a ideia, até porque são muitas opções na mesa. Mas é meio que eu falei, de repente os caras começam a se achar que vale mais do que vale, né? Começa a pedir coisa sem pé nem cabeça, aí o Flamengo vai ter que ser razoável, né? E procurar outras opções. Espero que isso não aconteça, né?
É porque para ir para Portugal já tem coisas, já tem conversas, não digo bem encaminhadas, mas já tem conversas, né? Conversas amistosas, se é que a gente pode dizer assim. Então, o Flamengo não vai ali para fazer turismo, né? Os dirigentes flamenguistas não vão lá para fazer turismo. Óbvio, né? Pode ter um turismo ou outro ali no meio do caminho, mas o, até porque já tá lá, né? Vão aproveitar para comer alguma coisa aqui, né? Comer um bacalhau, mas brincadeiras à parte, o objetivo principal é esse e interessante mais uma vez, né? O Flamengo buscar um treinador português não é novidade para ninguém, mas interessante, né? Sair mais uma vez em busca de um treinador português, né? Tendo em vista aí o sucesso recente com o Jorge Jesus, o sucesso agora do Abel Ferreira no Palmeiras, o mercado português, o que é interessante é que o mercado português se tornou bastante atrativo para o futebol brasileiro, né? É isso que chama a atenção. E aí entram outras discussões para se pensar, né, em relação aos treinadores brasileiros, né? O que que, o que que é preciso fazer, né, em termos de estrutura, né, de evolução tática, os treinadores brasileiros, o que que eles precisam fazer para estar, de repente, no mesmo nível que os treinadores portugueses, né? Aí é o ponto para outra discussão, mas eu trago aqui só essa reflexão, né, porque se, caso citei o Palmeiras, mas o Flamengo também agora novamente, né, essas grandes equipes com grandes aportes financeiros buscando treinadores portugueses, né, eu acho que não é por acaso, né? Não é mais uma discussão de o português é melhor que o brasileiro. Não, de fato, eu não digo em termos de gestão de elenco nem nada disso, mas em termos de táticas de jogo, né, de evolução tática, de você ter opções táticas. Isso é claro que o futebol brasileiro está atrás, né? Os treinadores brasileiros estão atrás. Não digo que os estrangeiros são melhores. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em termos de tática, né, eu acho que o brasileiro hoje vive muito mais de apostar no talento dos jogadores do que apostar de repente numa tática de jogo que vai ser vencedora, né? E muitos são assim, né? Não estou dizendo todo, não quero generalizar, mas muitos são assim. E o Abel Ferreira, por exemplo, na Libertadores deu uma aula de que um bom planejamento tático é capaz de superar uma equipe tecnicamente superior. Então, isso mostra o quanto, né, o Abel Ferreira, em relação a outros treinadores, ele está antenado, ele está conectado e ele está atualizado em relação, né, ao planejamento tático, né? E fica aí esse ponto de reflexão em relação aos treinadores brasileiros, tá? Partindo agora para o Fluminense, o rival carioca, o Fluminense é o clube carioca que vem agitando aí o mercado, né? Abel Braga, o treinador, Felipe Melo como reforço interessante em relação mais em relação à liderança, né? Tecnicamente também é um jogador que é tido por muitos, né? Um cara fora da curva nesses ligamentos, né? Nessa ligação defesa pro ataque, né? Talvez um dos caras mais precisos nesse tipo de jogada. Então, e muitos ainda afirmando que foi um erro o Palmeiras ter deixado o jogador, não ter renovado com o jogador, né? Não estou aqui para discutir questões técnicas em relação ao jogador. Fato é que o jogador ele tem uma idade avançada, né? E a Leila, pelo discurso dela, ela deixou bem claro que não vai fazer loucuras financeiras para os jogadores com mais idade, né? Ela vai preferir investir em jogadores jovens que, num eventual futuro, possam ser utilizados como moeda de troca, né? Possam dar um retorno financeiro para o Palmeiras. Pelo menos foi isso que ela afirmou, né, na sua coletiva como presidente do Palmeiras, e fica bem claro, né, que a renovação com o Felipe Melo, com o Jailson também,
não iria acontecer, né? Não, e de fato não aconteceu, mas eles saíram antes dela dessa entrevista, né? Mas já tinha ela já tinha começado a agir como presidente ali, então ela mantém a sua palavra e a gente vê o resultado, né? Então, uma coisa que chama atenção, pelo menos a minha atenção, é o Felipe Melo agora jogando tudo pro ventilador, né? Falando, fala uma coisa da presidente, fala uma coisa de um jogador, fala outra coisa de outro jogador. Eu acho que isso é ruim, né? Ele é um jogador bastante passional e ele costuma falar o que pensa, mas eu acho que é maléfico, né? Esse tipo de, de atitude que ele vem tendo. Claro que existe uma rusga, claro que existe um aborrecimento, porque ele queria continuar no Palmeiras, né? Ele se tornou um palmeirense, né, no Palmeiras. E ele criou um vínculo com o clube, um vínculo emocional. Ele queria continuar no Palmeiras, ele queria se aposentar no Palmeiras, isso eu não tenho dúvida, né? Mas tudo isso que ele vem fazendo pós saída do Palmeiras é ruim, né? Porque ele se tornou um ídolo e eventualmente no futuro, se aposentando, ele poderia retornar ao Palmeiras de repente como dirigente, né? E essas declarações recentes que vem fazendo tira essa possibilidade, né? Vai minando cada vez mais essa possibilidade dele retornar como ídolo e como dirigente, né? Então é triste de um certo aspecto porque são coisas que, cara, assim, não, de repente só não dar entrevista nenhuma, só ficar quieto. Eu tive uma passagem fantástica. Gratidão eterna, isso ele sempre fala, né? Isso ele expõe em todos os seus discursos, a gratidão do torcedor, mas ele não deixa de alfinetar as pessoas, né? Então acho que isso de uma certa forma é ruim, né? Ruim porque em 1 ou 2 anos, 3 anos, ele vai se aposentar e ele poderia, né? Eventual, não estou dizendo que isso vai acontecer, que tinha especulação disso acontecer. Eu estou dizendo que é uma possibilidade em relação ao que a gente vem vendo no cenário nacional hoje, né? De ex-jogadores assumirem cargos, né, de dirigente nos clubes, né? Então, ele é um cara que certamente, quando se aposentar, se ele tiver interesse também, claro, ele é um cara que vai receber propostas, né, para ser dirigente, para ajudar o departamento de futebol de qualquer equipe que ele receba a proposta. Então, eu tenho certeza que ele vai ser um dos caras cotados, né, por várias equipes, né, não só uma, mais de uma. Só que essa atitude intempestiva dele pode acabar dificultando de repente se é que isso seria possível, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E agora ele vai cada vez minando mais, né? Essa possibilidade, né? Não, não digo mais uma vez, repito, não tinha nada, não tinha qualquer especulação de nada disso. Só tô falando que uma possibilidade, né? Como a gente viu, por exemplo, o Zé Roberto no Palmeiras, se aposentou e se tornou, né, assumiu um comando ali, um cargo de dirigente no Palmeiras, né? E o Felipe Melo, pela identificação, é um cara que também poderia tranquilamente assumir uma posição desse tipo no Palmeiras, né? E que eu falo, essas declarações recentes acabam diminuindo essa chance, né? Acabam minando, né? E por isso que eu falo, é legal ele pro Fluminense, o pai dele torce pro tricolor e ele falou, né, da alegria cara, de estar no Fluminense, de estar no clube de coração do pai. Então, é bastante interessante a saída, mas, claro, podia ter segurado um pouco mais, né, a boca em algumas declarações. Mas, enfim, esse é o Felipe Melo, um cara irreverente, um cara que fala o que pensa e claramente, né, aborrecido de não ter conseguido seguir no Palmeiras, né? E eu tenho certeza absoluta que ele queria ter se aposentado lá, né? Infelizmente não vai ser possível, né? Por uma nova política aí encabeçada pela Leila Pereira, né? A nova presidente do Palmeiras. Falar agora de Internacional e São Paulo.
né? Existe um interesse do São Paulo em trocar o Pablo pelo Patrick, né? Mas ao que indica o Internacional quer não só o Pablo, mas também uma quantia de dinheiro. E aí complica, né? Complica a negociação, porque se a gente for parar para pensar, friamente, né? Não pelo que aconteceu, não pela a temporada que ambos tiveram, mas questão de idade, do que os dois já fizeram, né? O Pablo, no caso, como centroavante, o Patrick como meio-campo, o que ambos já fizeram, o Pablo, em teoria, vale mais, né? Então, o quanto que o Inter tá pedindo, a gente não. Eu, sincero, honestamente, eu não sei, mas acho difícil, né? O São Paulo pagar valores altíssimos, né? Até porque o Pablo foi a maior contratação do São Paulo. Então, pela grana que foi investida, acho difícil. Eu acho que o São Paulo até pagaria, né? Troca o Pablo e dá uma quantia mais de dinheiro, mas muito vai depender do quanto o Inter quer em relação à grana, né? Então, vamos acompanhar essa história aí e, e o Inter segue sem treinador também, né? É, diz aí, né, que o Roger Machado é é um dos favoritos a assumir, mas acredito eu, né, que o Inter, assim como o Flamengo, esteja mais interessado num treinador estrangeiro, né? Talvez tragam um brasileiro para como um plano de contingência aí, mas trazer um treinador só para cobrir um espaço, pensando no futuro já em outra opção, é um erro, né? É um erro pela temporada, pelo como terminou a temporada do Internacional. Se a gente olhar como terminou a temporada, fazer esse tipo de manobra, eu acho extremamente errônea, né? O Inter tem que apostar no nome, né? É um cara que tem o futebol que a gente quer e é o cara que a gente planeja que fique o ano inteiro, né? Enfim, os últimos anos, pelo menos nesse último ano, as derrapadas cometidas pela equipe do Internacional falam por si só, né? Então, tentou o Cudê. Claro que a saída do Cudê eu acho que não foi muito culpa do Internacional, né? O treinador claramente com a intenção de ir para a Europa, recebe uma proposta e vai, né? Então, esse era o treinador que o Inter queria. Aí traz o Ángel Ramírez, não dá certo, tenta, né? E isso que no ano anterior, né? O Abel Braga disputou o título com o Flamengo, né? Então, muito me pergunto o que que essa, o que que essa diretoria do Internacional tá querendo, né? Porque o Abel Braga, obviamente, não é bem visto, né? Não é uma opção para essa gestão, mas é o que eu falei. Ele conseguir, só porque ele não ganhou o título, né? Mas ele ter conseguido rivalizar com o Flamengo de 2019 foi um feito, eu acho que dos mais grandiosos do, do Abel Braga, né? Então, e abriram mão do treinador só porque ele não ganhou o título, né? Se de repente ele ganhasse o título, eu acho que continuaria, mas abriram mão do treinador, né? Então, um cara que tinha identificação, que fez o Internacional evoluir de uma forma bastante interessante e começou a apostar em nomes estrangeiros, não deu certo e agora segue no mercado, né? Então, muito me pergunto aí o que está querendo essa gestão do Internacional, essa gestão colorada, né? Mas enfim, a gente a gente segue acompanhando o que vai ser, né, essa, essa temporada aí, a temporada do Internacional, esse início, né, de temporada, esse planejamento desse início de temporada do Internacional, né, e assim que a gente vê uma notícia, a gente repercute um pouco mais, né? Partir agora para o Atlético Mineiro,
E ainda continuando com esse gancho com o Internacional, né, fala-se do interesse do Atlético no Edenilson, né? Seria uma situação bastante ruim para o Internacional, né? O Edenilson, de repente, ir para o Atlético Mineiro e o Yuri Alberto para o Palmeiras, né? O diretor do Galo afirma que não tem negociações, mas a gente sabe como é que é o mundo do futebol, né? E o Atlético Mineiro é um clube poderoso financeiramente, é um clube que traria o Edenilson tranquilamente. Então, essa perspectiva do Inter sem treinador, né? Com esse interesse, eventual interesse do Galo no Edenilson, eventual interesse do Palmeiras no Yuri Alberto, seria um dos cenários mais nebulosos aí para o Internacional, né? Para a equipe colorada. Então, é, também é o que eu falei. Dizem que não tem negociações, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? E é o que eu falei, é um jogador, uma peça muito interessante para o Internacional e caberia muito bem nessa equipe do Atlético Mineiro, né? Seria muito interessante esse jogador no Atlético Mineiro também. E o Atlético é um clube que dinheiro não é o problema, né? Para investir ainda mais com dois grandes títulos agora, vai dar uma ajudada a sanar as dívidas e abre espaço também para novos reforços, né? São Paulo, falei, né? Interesse no Patrick, troca pelo Pablo. São Paulo aí segue na sua, na sua jornada de votar a mudança no estatuto, né? O São Paulo está mais preocupado na mudança do estatuto do que, né, na reformulação do time, né, no crescimento da equipe, né, tecnicamente. Então, esse ano de 2022 já começa bastante ruim, com uma perspectiva bastante ruim para o São Paulo, né? Muito incerto ainda, questão de Muricy Ramalho, Rogério Ceni, muito incerto ainda. Fala-se ainda do Douglas Costa, do interesse do Douglas Costa, né, do São Paulo no Douglas Costa. Diz que é um patrocinador que pagaria pelo jogador. Não sei, porque falaram a mesma coisa do Daniel Alves e a dívida tá aí, né? O São Paulo vai ter que pagar uma dívida absurda. Eu acho que vai, não sei quantos anos aí eu ouvi em algum noticiário, eu esqueci. Eu peço perdão ao torcedor, mas quando o Daniel Alves veio, foi a mesma conversa, foi o mesmo discurso de que um patrocinador financiaria essa vinda do Daniel Alves, né? E o que aconteceu é que não foi bem assim, né? O São Paulo tá com uma dívida aí para pagar pro jogador, né? Não só pro Daniel Alves, né? Enfim, a gente cita o Daniel Alves porque a dívida maior é essa, né? São Paulo tá pagando pro Daniel Alves jogando no outro clube. Isso é cabuloso, cara, assim, é surreal. Pra gente ser bem sincero, é surreal, cara, é surreal. E aí, só fazendo um parênteses, né? O Daniel Alves falou, depois que saiu, né, de que quando ele chegou, falou que o São Paulo estava contratando um torcedor e quando saiu óbvio, né, chateado, aborrecido, falando, quando o time não estava bem era culpa do Daniel Alves e Fernando Diniz. Aí depois, quando o time não tá bem, é culpa do Daniel Alves e do Volpe. E agora falou que o Volpe se lascou porque ele tá sozinho. Assim, ele foi pro São Paulo, ele sabe como é que é o futebol brasileiro. Ele não tá no futebol, não tá no futebol brasileiro há muitos anos, mas ele sabia como é. Então, se ele foi e não aguentou, depois não adianta ficar querendo lavar sua roupa suja em podcast na internet. Né? É isso que eu falo. Se o jogador veio com a intenção de achar que tudo vai ser mundo dos sonhos, não vem, né? Porque não é assim nem na Europa e não vai ser no Brasil também. Então a cobrança aqui no Brasil ainda é muito pior, né? Por tudo que estava acontecendo, né? Do jogador querer decidir onde vai jogar, querer decidir o jogador que o treinador que vai vir e por todas essas coisas, ele foi cobrado na mesma medida, né? Ele foi cobrado como um treinador. Então, independentemente, assim, da boa intenção dele, ele quis ter uma atuação no São Paulo que excedia a sua função de jogador,
né? E ele foi cobrado por isso depois, né? Foi cobrado e não aguentou. Então, eu acho que cabe a reflexão do próprio jogador, né? Também, que ele teve uma boa intenção, eu não tenho dúvida disso. Teve uma boa intenção de querer ajudar o São Paulo, mas essas, essas atuações extracampo tiveram um peso e ele foi cobrado na mesma medida, né? Ele foi cobrado não só como jogador, mas como treinador, como dirigente. Então não adianta agora querer lavar a roupa depois que saiu, agora não, né? Depois que saiu querer lavar a roupa suja, né? Porque falei e eu repito. Ele sabia, primeiro ele sabia como é que era. Segundo que ele quis fazer coisas que ele não deveria, né, fazer. E ele foi cobrado, né, pelo insucesso de tudo que aconteceu, ele foi cobrado na mesma medida. Então não adianta depois querer reclamar da torcida, falar que torcedor é chato, que é isso e aquilo. Enfim, né, a vida do São Paulo, temporada de 2022, a perspectiva já é bastante negativa, de uma equipe que não vai ter evolução técnica a princípio. Rogério Ceni, se permanecer, vai ter alguns reforços, mas é um treinador, repito, que precisa de tempo para trabalhar. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. De repente, se ele consegue alguns jogadores que já jogaram com ele antes, ele consiga uma evolução um pouco mais rápida, porque são jogadores que entendem sua forma de trabalhar e que vão praticar, né, da noite para o dia aquilo que o Rogério propôs, mas os outros não, né? Os outros vão precisar de tempo, vão precisar de pré-temporada, vão precisar se adaptar, né? Então vai levar um tempo, né? Por isso que eu falo, a temporada do São Paulo não é para 2022. Se aconteceu, ótimo para o torcedor tricolor, mas não é para 2022. É para 2023, se tudo der certo, né? Se a diretoria deixar quem entende futebol opinar e mudar o futebol, né? Não as pessoas que acham que entendem e vêm fazendo lambanças de série, né? Enfim, essa é a vida do São Paulo. Falar de Santos rapidamente também. O Edu da Sena projetou, projetou alguns reforços, né? Disse que o Santos vai ressurgir. O Santos nunca sumiu, né? Se a gente for bem honesto, apesar das todas as limitações da temporada ruim que teve, o Santos nunca sumiu. O Santos já há mais de uma temporada vem fazendo muito além daquilo que todos os críticos, né, projetam, né? A gente pensa, o Santos era um candidato para ser vice-campeão brasileiro em 2019? Não. 2019, 2019, eu falei do Abel Braga 2019, não foi 2019, né? Perdão. 2019 foi o Santos Sampaoli, né? Que rivalizou com o Flamengo do Jorge Jesus. Mas contra todas as probabilidades, o Santos foi vice-campeão. Chegou numa final de Libertadores contra o Palmeiras também contra todas as probabilidades, né? Num ano que todo mundo também disse que o Santos brigaria para não cair. Esse ano, o Santos era tido como uma equipe que brigaria para não cair. Isso aconteceu de fato, mas se recuperou e está numa Sul-Americana. Então, o Santos sempre é uma equipe, é o patinho feio, a gente pode dizer assim, né? Apesar de todas as limitações, o Santos nada contra a maré, se a gente, se a gente pode dizer assim, né? E aí fala-se no interesse, né, uma negociação do Santos com o Rodriguinho, né? Pedido do Fábio Carille. Se isso vai acontecer ou não, também a gente não sabe, mas é um nome interessante para o Fábio Carille, né? Conhece o jogador. Para o jogador é interessante jogar a Série A, jogar a Sul-Americana e não a Série B com o Bahia. Então, é um nome bastante interessante, né? Mas a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos dessa novela santista, né? Partir agora para o Corinthians, né? Que a gente falei muito do Corinthians nessa última semana. O Corinthians continua forte no mercado, quer um centroavante, né? Quer um centroavante. O Paulinho, por exemplo, chegou com a força de um patrocinador, graças a um patrocinador do agronegócio, né, que quer seu nome estampado na camisa do Timão, mas diz que o Paulinho vai ser bancado por esse patrocinador, não tem grana do Corinthians. O que a gente sempre chama atenção, primeiro é o caso do Daniel Alves que eu já citei, né? Que Daniel Alves veio com a proposta de que um patrocinador ia bancá-lo
né? E não foi bem assim. Outro ponto que eu pego, né? O caso do Palmeiras, né? A Crefisa veio trazendo vários jogadores para o Palmeiras e depois isso virou dívida para o Verdão. Então, essa questão de patrocinador, ela é muito delicada. Ela é um balanço é um balanço bastante delicado e a gente tem que ter muito cuidado na hora de acreditar ou não 100% nesses, nesse, no- cara, nesses trâmites, né? É um pouco perigoso enfim, a gente, claro, tem que dar o voto de confiança para os dirigentes, mas a gente realmente não sabe o que tem por trás dos planos, o que está ali nas entrelinhas do contrato, né? Então, a princípio, o Corinthians não vai investir a sua própria grana no Paulinho, né? Tudo bem, é muito bacana, né? O centroavante que o Corinthians quer trazer também, centroavante forte, né? Especulava-se muito o Cavani, mas o Cavani não vem, né? O Cavani tem mercado na Europa e tudo indica que ele vai para o Barcelona, né? Não vai para não volta para a América do Sul, pelo menos não ainda. Então, se o Corinthians trouxesse, não seria o Corinthians que ia pagar, seria um patrocinador. Mas eu falei e eu repito, essa questão de patrocinador, ela é delicada. Ela não é bem assim. Não é os caras estão dando dinheiro e o clube não vai pagar nada. Não existe isso, tá? Não existe isso. Pego, repito, o caso Daniel Alves no São Paulo, né? E a Crefisa no Palmeiras, né? Trouxe aí, repito, né? Sempre esqueço o nome do jogador, mas agora, hoje eu lembrei. O Lucas Barrios, né? O Paraguai. Trouxe ele, trouxe o Guerra, trouxe Lucas Lima, né? Trouxe um monte de gente. Borja. E depois tudo isso virou dívida pro Palmeiras, né? Não é bem assim, não é um presente que foi dado, virou um problema, de certa forma um problema, né? Porque a dívida que tinha que ser paga por jogadores que acabaram nem vingando pro Palmeiras, né? O Barrios, por exemplo, eu não sei nem se, sincero nessa peço perdão ao torcedor, mas eu não sei nem se ele terminou uma temporada no Palmeiras. Né? Depois foi pro Grêmio, o Borja jogou, não caiu nas graças também, hoje tá no Grêmio. O, o, o Lucas Lima nunca vingou no Palmeiras, ficou muitos anos, nunca vingou. É, mesma coisa o Guerra, né? Chegou, fez algumas outras partidas, mas nunca teve sequência. Então, foram investimentos altos que foram feitos, viraram dívida para o Palmeiras e o Palmeiras tem problema para pagar? Não tem. Mas para o Corinthians, que é uma equipe que financeiramente não está, a gente não é considerada, né? Uma equipe financeiramente poderosa hoje, viraria um problema, né? Virando fora, pagando estádio, pagando dívida, multas rescisórias com outros jogadores. Então, muito, né? Muito me preocupa não, mas muita cautela na hora de acreditar cegamente nessas coisas, né? A gente obviamente dá o voto de confiança e acredita que isso é possível, né? Até porque a gestão do Duílio parece ser uma gestão bastante responsável, mas muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar esses patrocínios aí, acreditar cegamente nessas coisas, né? Mas enfim, o Paulinho chegou, teve uma grande festa ali, o Corinthians, para essa temporada de 2022, uma equipe forte, hein? Tá com uma equipe boa, hein? Uma equipe para rivalizar aí com Palmeiras, com o Galo, com o Flamengo, rivalizar com essas equipes, por exemplo, uma Libertadores que rivaliza tranquilamente. O Corinthians não fica atrás de ninguém. O único problema é o Corinthians disputar mais de uma competição. É esse que é o ponto. Então, se o Corinthians vai focar na Copa do Brasil e na Libertadores, muito legal. O Corinthians tem força para isso e consegue, eu acho que, preparar esses jogadores para jogar essas duas competições. Agora, tem reserva para jogar o Brasileirão? Porque ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores e ser rebaixado não é legal, né? Então, é essas coisas que a gente que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que o Corinthians tá bom, tá forte, tem grandes jogadores, todos eles tecnicamente muito bons, né? Todos eles tecnicamente, né, não só tecnicamente, mas muita identificação com a equipe. Então, é, é, o Corinthians para 22 é um Corinthians muito
que é assim, muito interessante. É uma equipe que rivaliza, repito, tranquilamente com todas as outras que estão na moda hoje, né? O Flamengo, o Galo, o Palmeiras. Então, na moda porque são fortes tecnicamente, né? Então, rivaliza sim, mas como é que vai ser, né? O que que o Corinthians tem de planejamento para 2022? Porque com esses jogadores, até por ter mais de 30 anos, não vão conseguir jogar todas as competições. Não vão, não vão. E o Corinthians vai ter que definir qual que é o objetivo. É a Libertadores? É uma só. É a Libertadores e pontua algumas partidas no Brasileirão, beleza. Mas aí abre mão, por exemplo, da Copa do Brasil. Não dá que eu falei, não dá pro Corinthians focar a Copa do Brasil e a Libertadores, que o Corinthians tem condição de ganhar as duas competições e deixar o Brasileirão de lado, ser rebaixado, porque esse risco existe, né? Porque o Corinthians não tem time de reserva, não tem. Então, por isso, não adianta focar em duas grandes competições de mata-mata, deixar o Brasileirão para um time B jogar, que o Corinthians vai ser rebaixado, né? Então, foco no Brasileirão, o que der para fazer de ponto, né? E outra competição. Libertadores, no caso, deve ser a prioridade máxima, né? Então, imagino eu que a Libertadores já é a prioridade, agora dá para ter uma segunda prioridade, né? Para esses jogadores terem sequência, para esses jogadores continuar ganhando entrosamento, condicionamento, enfim, manter um nível técnico em alta, e essa competição tem que ser o Brasileirão, né? Por mais que não vá brigar por título, tem que ser o Brasileirão, porque é muito perigoso o Corinthians dar um foco 100% em outra competição de mata-mata como a Copa do Brasil. A grana é interessante? A grana é interessante demais, né? Para o Corinthians ia ajudar demais, mas você tendo, cara, assim, você tendo como rivais diretos equipes que estão acostumadas, né, a essas competições de mata-mata, caso Palmeiras bicampeão da América, o Flamengo antes do Palmeiras. Isso falando em Libertadores. O Copa do Brasil. Tem o Galo, o Palmeiras também campeão recente. Então, assim, você tem equipes que é aquele discurso que todo mundo fala, e eu repito, eu já falei aqui, o Luxemburgo falou. Quando você começa a jogar uma competição um ano após ano, você começa a se acostumar com esse tipo de competição. Você começa a se adaptar. E essas equipes, Flamengo, Palmeiras, o Galo, essas equipes estão acostumadas a esse tipo de competição. Tá? E o Corinthians já, por exemplo, pegando Libertadores, o Corinthians não está acostumado. Trouxe jogadores que venceram o Mundial, ok. Esse é o trunfo do Corinthians. Mas e os outros jogadores? O Corinthians não consegue ganhar uma Libertadores só com 5 jogadores. O Corinthians precisa de 11 jogadores. E é esse que é o problema, né? Em termos de você vai, tecnicamente, a equipe rivaliza tranquilamente. Agora sim, você vai enfrentar uma equipe do outro lado, nas fases decisivas, que estão acostumadas a esse tipo de competição. O Flamengo, o Palmeiras, o Galo também. O Galo, mas você pôs o Galo, mas o Galo não tá jogando todo ano. Beleza, mas o Galo chegou na semifinal da Libertadores e foi eliminado sem perder nenhuma partida, né? Pesa essa questão de você estar acostumado a jogar competição, pesa, mas é uma equipe que tem cabeça, né? Mostrou que o elenco tá fechado, o elenco sabe jogar esse tipo de jogo, sabe jogar esse tipo de competição, né? Então, o Corinthians vai depender muito desses jogadores, a experiência desses jogadores, para passar para o resto do elenco essa experiência, essa tranquilidade, essa maturidade, para eventualmente conseguir competir. Aí sim, né? É o que eu falei, tecnicamente compete. Agora sim, não é só tecnicamente. Entra dentro de campo nervosismo, entra dentro de campo o coração, né? Então entra a experiência desses jogadores, né, de conseguir fazer toda a equipe jogar, né, uma competição como, por exemplo, como a Libertadores da forma como tem que ser jogada, né? Então, bastante promissor, né, esse início de temporada para o Corinthians, esse início de temporada 2022, né?
Silvinho continua no cargo, é um cara que não é uma unanimidade entre torcedores e comentaristas. Eu acho que é um cara que merece pelo menos uma chance aí de provar o seu, a sua capacidade como treinador. Ele mesmo falou isso, né? Então, acho que ele merece essa oportunidade. Tem um voto de desconfiança porque não ganhou nenhum jogo fora de casa no Brasileirão, mas com uma equipe mais poderosa, a gente imagina que é uma evolução natural, né? Que seja uma evolução natural. Mas enfim, só a temporada vai poder dizer. Falar agora de Palmeiras, encerrar falando de Palmeiras, o nome que talvez esteja mais quente em relação ao mercado para o Palmeiras é o Yuri Alberto, né? Um nome que vem sendo comentado em vários programas esportivos. A Leila falou, né, na sua coletiva que a intenção é investir em jogadores jovens, tem uma certa pressa para anunciar esse centroavante, só que ela também falou de uma gestão responsável. Por isso que eu falei, fala-se num valor absurdo de mais de 60 milhões que o Palmeiras está oferecendo para o Yuri Alberto, mais quatro jogadores. Isso é gestão responsável? Não é. Por isso que eu falo. Por isso que eu falei no último podcast e eu repito hoje. Se o Palmeiras, se for para pagar mais 60 milhões, mais quatro jogadores, o Palmeiras não vai fechar esse negócio. Não vai. Assim, tem a questão do jogador jovem, um jogador jovem, promissor, pode dar retorno para o Palmeiras, sem dúvida. Isso é inegável. Agora, não cabe, né, naquele projeto de gestão responsável que a Leila vem falando. Por isso que eu digo, é muita grana para um jogador aqui hoje. Ele é promissor, né? Ele não é uma unanimidade ainda. Ele é muito promissor. Ele é muito. O que que ele pode fazer com o Palmeiras, assim, é algo absurdo, né? O crescimento que ele pode ter no Palmeiras jogando uma Libertadores, a valorização é absurda, a perspectiva. Agora, é muito arriscado investir tanta grana num jogador como esse. Muito arriscado. O discurso da Leila deixou várias brechas, né? De que ela pode trazer o jogador, mas que também não pode, né? Aquela ideia que ela falou de investir em jogadores jovens, medalhão para ela, jogador que resolve. O Yuri Alberto é um jogador que resolve, mas não entra, por exemplo, naquela discurso de uma gestão responsável. Na minha opinião, você investir mais de 60 milhões, trocar mais quatro jogadores, isso não é uma gestão responsável, né? Então, muito me pergunto, né, o que que vai acontecer, o que que vai sair disso, que existe interesse, isso de fato existe, né? Mas acho de, eu pessoalmente, né? Acho difícil essa negociação acontecer pelos valores que estão sendo falados. Acho difícil. E outra, eu acho difícil o Internacional dar um reforço desse tamanho para uma equipe rival, né? Um rival, no caso, que vai jogar contra o Inter no Brasileirão ou contra outras competições. Então, muito me pergunto se isso de fato acontecer. Ah, o Inter precisa da grana, os quatro jogadores do Palmeiras vão ajudar muito o Inter, sem dúvida. Isso não está sendo discutido. Agora, é, é, tem a questão de reforçar o Palmeiras e a questão lá do palmeirense de um investimento muito alto, né? Muito, muito alto. Então, eu, sincero, honestamente, né? Pode acontecer, eu posso queimar a língua, mas se acontecesse, por tudo isso, por esses valores que estão sendo falados, mais os jogadores, eu acho que é o primeiro passo, né, de um erro administrativo na gestão da Leila, tá? Que ela disse que vai ser responsável. Então, se isso de fato acontecer, já mostra o primeiro deslize dessa gestão dela, tá? E eu acho que não vai acontecer. Ela vai ser cautelosa, mas às vezes, né, no desespero de agradar o Abel Ferreira, a comissão técnica acabe fazendo, né? A gente não sabe. O Palmeiras disse que está bem encaminhado uma renovação com o Abel para final de 2023. Vai aumentar muito o salário do treinador. Beleza, o Abel tem contrato até fim de 2022, né? Diz que tem uma negociação, uma renovação para 23 bem encaminhada, né? Ele deve assinar quando voltar das férias. A gente, claro, não sabe de fato, mas esse tempo de férias, claro, deve fazer bem para o treinador, ele deve
dar uma acalmada dos ânimos e eu não tenho dúvida que ele assina essa renovação para final de 2023. Agora, eu falei, essa questão do Yuri Alberto, de repente no desespero de agradar o treinador e usar isso como mais um ponto para seduzir o treinador a renovar, talvez ela cometa esse deslize, né? Mas é o que eu falei, seria o primeiro erro da gestão da lei em relação à responsabilidade. Não estou falando, o Yuri Alberto pode chegar no Palmeiras, pode estourar, o Palmeiras vender por 5 vezes o valor que pagou. Beleza, assim, ela cumpriu aquilo que ela vem discursado. Agora, entenda que é um primeiro passo, de certa forma, irresponsável, porque da mesma forma que o jogador pode vingar e pode dar um retorno, isso pode não acontecer. Por isso que, sim, é interessante investir em jogadores jovens, e eu também concordo com isso. Agora, tanta grana, como vem sendo falado, aí eu acho que não cabe, né, nessa ideia, nessa proposta de gestão responsável que a Leila vem pregando. Não cabe, tá? Então, claro, a gente só vai saber daqui a alguns dias, né? Até porque a própria Leila falou que tem que fechar logo esse jogador, dar esse presente para a torcida, quer fechar antes do Natal, né? Para dar esse presente de Natal para a torcida, mas repito, né? Repito, se acontecer, legal, acho que é um nome bastante interessante para o Palmeiras, mas seria o primeiro deslize, né, da Leila em relação a essa tal da gestão responsável que ela vem falando, tá? Primeiro, não, já falei, vou repetir. O Yuri Alberto pode dar um retorno absurdo para o Palmeiras, pode, mas neste momento inicial seria um deslize, né? Porque se comprometeria um- uma parte bastante significativa dos cofres do Palmeiras, da grana do Palmeiras, por um jogador que ainda a gente não sabe se vai ser uma realidade no Palmeiras. No Internacional ele é ele é ele é uma verdade, né? Ele é uma unanimidade. Agora no Palmeiras ainda não, né? Às vezes o jogador não se identifica, né? Que foi o que aconteceu com o Lucas Lima. Jogava muito no Santos, mas no Palmeiras nunca vingou, né? Não existia essa identidade, né? O jogador você via que não tava com aquela gana de jogar pelo Palmeiras. Então, muito passa por isso, né? E aí a gente só vai saber quando de fato o jogador vier, quando ele começar a jogar. Mas enfim, são capítulos aí para próximos episódios. A gente vai acompanhar, obviamente, o mercado e, e, e assim que a gente tiver mais notícias e novidades, a gente vai gravando mais podcast e a gente vai repercutindo, tá certo? Com isso, hoje eu finalizo o podcast. Eu cometi alguns erros aí em questão de anos e datas, não só no podcast de hoje, mas no anterior. Mas eu peço perdão ao torcedor, né? Me desculpe, são tantos, os últimos anos aí foram bastante agitados, né? E ainda mais o ano de 2020, né? Que foi por causa da pandemia, tudo bagunçou tudo. Por isso que eu peço perdão, claro, não é desculpa, mas peço perdão ao torcedor pelos deslizes aí que a gente vai cometendo. Deixo o meu convite para vocês sempre aberto. Quiser que eu fale do seu clube de coração, do, de, de outro campeonato, fica à vontade, comenta aí. Próximo podcast a gente vem a gente vai atrás de informação e o próximo podcast a gente repercute com vocês, tá certo? Já para todo mundo uma ótima semana, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.